Tem momentos que nós passamos por aflições, né? E às vezes para mim a alegria, o sorriso é difícil. Mas eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero só louvar o Senhor pelo que o Senhor fez na vida do João Mateus. Era para ele estar aqui, mas ele desde 5 horas foi passar a tarde com a coleguinha dele, a Sofia. E eu acho que a mãe dela só vem deixar ele mais tarde. Mas eu quero tributar o Senhor mesmo ele ausente, agradecer o que o Senhor fez mais uma vez pela vida dele, né? E eu quero deixar só esse texto aqui que me chamou muita atenção. E olha que a gente lê a Bíblia, mas nós fomos fazer a visita lá onde o irmão Mário, no horário da oração das 5, e nós íamos para abençoar, mas também saímos abençoados, porque no final ele disse assim: quando eu soube que a senhora estava no hospital com o João Mateus, eu lembrei muito desse texto. E ele ofereceu, e eu quero compartilhar com os irmãos que está em 2 Coríntios 4, a partir do verso 7 até o 12, que diz assim: porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre, foi esses versículos que me fez meditar. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Essa morte aqui não é a morte totalmente física, mas é a morte até mesmo do nosso eu, daquilo que é para que seja crucificado, e que nas aflições, que às vezes em tribulações que o Senhor permite nós passarmos, para nós entendermos que nós levamos a nossa vida inteira em perigo de morte por causa de Jesus. Por que me falou muito comigo esse texto? Porque existem situações que ele disse assim: irmã Inite, não, a senhora não é amaldiçoada. Ele disse assim, sabe? Ele disse: a senhora não é amaldiçoada. As coisas estão vindo sobre a senhora não é porque é maldição. E mexeu lá no meu coração, porque a gente se questiona nosso ser, na nossa natureza, por que tanta aflição, Senhor? Por que tanta provação, né? A nossa natureza se questiona. E eu entendi que quando ele disse isso, ele também estava passando por isso. Deus me fez entender que ele estava vivendo isso. Que as guerras dele também, porque ele passou, está dizendo, o inimigo acusa que como se fosse amaldiçoado, né? Então, ele só disse isso e eu disse: oh Senhor, muito obrigado. Porque mesmo que a gente tenha toda a certeza das promessas do Senhor na sua palavra, mas um momento a sua fé se abala, né? E esse versículo eu vou dizer mais uma vez: levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Então virão situações que é só para mostrar isso, só para que vejam isso na sua vida e através da sua vida. Aleluia! E isso é motivo de você não baixar a cabeça,
de não se sentir que é amaldiçoada ou que é menos favorecida. Isso é para que seja manifesta a glória do Senhor. Aleluia. E é isso que anima e reanima a nossa fé. Que mesmo que você, e eu digo aqui pela experiência de ontem, mas eu creio que as irmãs passam por situações que também passa isso na mente de vocês, de cada um. Mas o Senhor está dizendo, e às vezes nós vemos as filosofias levantando que você tem que ter uma vida totalmente contrária disso aqui. Porque a glória de Deus, ela se manifesta quando você está morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Foi o que Paulo disse, porque para mim, o morrer é ganho, mas o viver é lucro, né? Então, e saber que a morte, essa morte carnal, é a morte carnal, para você viver uma vida espiritual em Deus, você vai passar por isso aqui. Aí ele diz assim, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Tudo isso aconteceu, verso 15, tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Então, tem situações que a graça de Deus vai vir através dessa forma, de aflições, para que outras vidas iam ser alcançadas, né? O João Mateus estava sendo esmagado na carne, mas o Senhor visitou ele no Espírito. Deus deu uma revelação, uma visão para ele, né? E eu louvo a Deus, né? Ele teve a oportunidade, até no círculo de oração, ele temeu, não quis falar, mas eu falei somente o que o Senhor permitiu. Um despertamento, porque era uma visão apocalíptica para os tempos, despertamento, que é a vinda de Jesus, né? Noé pregava a palavra de Deus e ninguém acreditava, ninguém dava crédito, né? E para construir a arca era o instrumento para salvar ele e a família dele e tudo aquilo que o Senhor estava preparando para que entrasse na arca. Mas muitos não creram, muitos não acreditaram. Mas Noé foi obediente ao Senhor. E não entrou só ele na arca, entrou ele e toda a família. Então nós vemos que o Senhor, quando Ele quer alcançar, Ele não alcança, não é só o que está na presença de Deus. Mas aquele que está na presença de Deus, que ora por aquele que não está na presença de Deus, para que seja salvo, ele é alcançado por causa da misericórdia de Deus. Por isso que você não entende as pancadas que você passa, recebe essas pancadas espirituais, é exatamente por causa do mistério, do que o Senhor tem para com você, do ministério, do que você carrega, né? E nós carregamos a presença de Deus, né? Então, que o Senhor, que você possa se sentir fortalecido no Senhor, como eu saí dali da casa do irmão Mário, fortalecida no Senhor. E quando nós saímos, louvamos ao Senhor e oramos, aí nós ficamos em pé, fizemos lá fora na calçada. Aí ele disse assim, pois nós vamos dizer todos numa só voz, firmados na palavra. Então, quando você está firmado na palavra, né, é como aquela palavra que vem os ventos, vem as tempestades, mas a tua casa está firmada no Senhor. Por quê? Porque a nossa casa espiritual está firmada pela palavra de Deus. Aleluia. E eu louvo a Deus pela vida do João Mateus, né? Foi um vale, foi um vale mesmo. Deus colocou ele no vale da sombra da morte, mas mais uma vez o Senhor mostrou sua misericórdia, os seus propósitos. Foi muitos os detalhes dos cuidados do Senhor com a vida dele. Eu saí daqui quando ele já estava quase 3 dias no socorrão, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Eu sei que teve uma hora que eu me agoniei e eu disse assim, eu não estou aguentando mais ir para o socorrão. Aí o pai dele disse, mas se é necessário tem que levar. Eu disse assim, pois agora eu vou pedir para internar. Eu vou logo para chegar lá, logo lá, e eu queria dizer que ele vai para internar. Tadinha, minha irmã.
Nessa hora Jesus me calou. Quando nós entramos na emergência, que ele nem passou pela fila, quando o médico viu ele, eu não precisei nem dizer nada, ele só disse assim: vamos internar ele. Aí eu só levantei a mão, glória a Deus, Senhor. Porque eu já ia comprar, era briga. Mas o Senhor, Ele é fiel. E aí quando foi todo um trabalhar de Deus, que quando ele dessa transição do Socorrão para a UPA, eu também fiquei sem entender. Só que a gente só foi entender quando já estava lá na UPA. Porque até para fazer a solicitação da tomografia, e a gente não tinha condição de pagar, aí só para fazer a solicitação da tomografia, ele tinha que estar lá, para ir para fazer lá no Laura. E aí detectou a infecção, ele passou pelo ciclo de tratamento dos antibióticos, e Deus mostrou seus cuidados. As enfermeiras, meu Deus, ele caiu na graça das enfermeiras. Logo tinha muitos idosos, muitos velhinhos. E os velhinhos são teimosos, mas são teimosos, dão trabalho para as enfermeiras. E aí ele todo tranquilo, obediente, né? Ele obedecia tudo que elas diziam. Então, assim, ele foi o destaque, assim, do Senhor mesmo, a glória de Deus mesmo. Eu não fazia mais nada, elas vinham com todo aquele cuidado, todo aquele carinho, até para furar ele, medir a glicemia, trocar o acesso, era um cuidado, meu Deus do céu. E aí eu louvo ao Senhor, porque no vale, Deus cuida dentro do vale. Aleluia. Deus está no início, Deus está no meio e Deus está no final. Glória a Deus, né? Verdade. E quando Ele coloca no vale é para um propósito. E é para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós saímos, quando ele pegou a alta, o médico não queria dar, queria que ainda passasse o final de semana lá. Mas aí eu fiquei, eu disse assim: rapaz, eu vou pegar minha harpa agora e eu vou louvar. Porque está uma guerra para tu pegar essa alta. Os antibióticos já terminou. Por que eles querem nos segurar aqui? Porque ele não queria dar alta, porque ele estava nas mãos de outro médico, né? Eu entendi assim, não sei. Eu sei que estava uma guerra, aí eu disse: não, louvar, Mateus, louvar. Aí louvamos, e eu orando em espírito: Senhor, faça a tua vontade. Eu queria estar em casa. Ele já está bem melhor, mas tu é que sabe, mas quando foi, porque eles passam de manhã cedo, quando foi lá quase para meio-dia, 11 horas, foi que ele veio e disse assim: mãe, eu vou dar alta para ele. Foi até na cama. Olha, meio temeroso, mas disse assim: eu vou dar alta para ele. Mas se acontecer alguma coisa, a senhora leva para o pronto-socorro. Aí eu senti que ele estava com medo. Eu disse: não, doutor, Deus faz a obra completa. Ele não vai voltar para pronto-socorro nenhum. Porque ele vai sair daqui já é curado e restabelecido, todo completo. Aí ele sorriu assim: pois eu vou dar alta para ele. Eu disse: amém. Aí nós recebemos a alta e graças a Deus ele está bem, passou a semana todinha com a glicemia controlada. Então eu louvo a Deus que mesmo... E eu já disse assim, outro detalhe que eu queria assim, que foi onde abalou a minha fé, porque antes dele cair nessa situação, eu nunca nem imaginei que ele ia passar por essa situação de ausência de insulina. Aí nós firmamos um compromisso de fazer uma campanha durante o ano todo em 2025, e eu disse assim: Mateus, tu crê em milagre? Vamos pedir um milagre para o Senhor, vamos orar, levantar uma campanha durante o ano de 2025, para que o Senhor ressuscite o teu pâncreas. Teu pâncreas volte a produzir insulina normalmente. Isso parece impossível, mas esse impossível aí é de Deus mesmo, é só Deus para fazer um milagre desse. Irmã, com uma semana, irmã Elma, irmã de Nalva, nós começamos dia 13. Quando foi uma semana depois, foi de repente do nada, nós fomos buscar insulina no posto, não tinha uma delas, e passamos por essa prova. E eu disse: meu Deus, por que isso? Só porque a gente levantou uma campanha. Mas é só uma forma para paralisar e desvanecer a nossa fé, para que a gente perca a fé no Senhor. E depois do que nós passamos, nós saímos mais crentes e na certeza que pelo que aconteceu, o Senhor fará um milagre, o Senhor fará uma grande obra, e Ele mesmo testemunhará do que o Senhor fará no pâncreas dele. Aleluia! Assim, pela graça e misericórdia de Deus, porque Deus tem o poder. Irmãs, eu creio, eu tenho fé.
Senhor, que eu sei que tu podes fazer ele produzir insulina normalmente, porque o médico disse que ele estava vivendo, já era um milagre do pâncreas dele funcionar até os 12 anos, porque ele é hereditário, não era para estar funcionando ainda criança. Por exemplo, era para parar de funcionar 3, 4 anos. Foi isso que o médico disse. Ele disse, mãe, a senhora foi privilegiada porque ele com 12 anos o pâncreas dele funcionou. Então eu vejo que o que? Deus, coisa de Deus, né? Então, nós temos um inimigo que realmente trabalha exatamente para roubar a nossa alegria, roubar a nossa fé e saber que os nossos filhos são herança do Senhor, são promessa do Senhor e farão aquilo que o Senhor tem para fazer na vida deles. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu louvo a Deus e tributo ao Senhor, agradeço ao Senhor por mais esse livramento, por mais essa vitória que o Senhor nos fez vencer por meio da fé, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.